Essa mulher foi julgada por ser feia, mas após sofrer um acidente, ela voltou à vida como um espírito sedutor, pois antes ela era feia e agora ela tá mara, pois esse é o filme Tamara de 2005. E se quiser ver o que rolou nessa loucuragem, vem comigo, porque eu sou o EF, o enfeado francamente. Então vamos recapitular. Nossa história de hoje começa com alguém fazendo um ritual diferenciado, e nisso já sabemos o que vai acontecer. Já avisei que vai dar merda isso. E depois vemos uma jovem diferenciada chegando no professor de literatura e oferecendo um livro, mas o que ela queria mesmo é dar o book todo. O problema é que todos estavam olhando pela porta e quando ela percebe, aquilo era apenas um sonho, ou pesadelo, ou sonho para ele e pesadelo para ela, porque na verdade ela estava em sala de aula dormindo. Os populares começam a zoar com ela porque Tamara andava com um livro de bruxaria que ganhou da sua mãe, mas o professor Jacob sempre a protegia porque ela era a melhor aluna dele. E na hora de ir embora, o professor a chama porque ela fez um belo artigo de jornal, mas agora todos estavam contra ela, porque ela explanou que os estudantes estavam usando anabolizante para vencer os jogos da temporada, mas muitos foram pegos no exame de urina e até os líderes de torcida estavam contra ela. Mas por sorte, sua amiga Alison sempre aparecia no momento certo para protegê-la, até porque ela não fez nada de errado. Andando pelos corredores, aqueles valentões vão pra cima dela e ela corre para a sala do Jacob. E ele diz que tudo ficaria bem porque ela fez um excelente trabalho. E ela começa a dizer que não conseguia se encaixar em nenhum grupo porque ela era feia. E galera, se ela é feia, eu já estou em decomposição, porque a vida não consegue ser equilibrada. Ou você é engraçado ou bonito. E no meu caso, eu só nasci mesmo. Caracas. Tamara começa a se sentir bem com o professor, mas o que ela não contava que Keisha, a líder de torcida, estava observando, e Tamara tenta ir pra cima dele, mas ele diz que não era isso que ele queria, e depois aqueles valentões estavam esperando e falam que logo ela vai pagar por tudo que fez, porque agora eles foram suspensos até o fim do ano, e depois ela volta pra casa triste e sua casa parecia um ferro velho, porque seu pai trabalhava consertando eletrônicos, e Keisha se encontra com os populares e começa a criar um plano para ferrar com ela e conta que viu ela tentando colocar a língua na garganta do Jacob. O problema é que ele era casado com a diretora e ela ainda dá a notícia que estava grávida. Então se estava difícil, agora estava quase impossível. Será? Troy começa com seu plano, e ele vê dois nerds passando e diz que seria uma boa ele participar da festa que eles fariam, mas ele sabe que tem algo de errado porque ele nunca era convidado, e ele aproveita para convidar a Alison também, e como ele tinha uma maldade por ela, ele decide ir, mas sabemos que festa de jovens mequetrefes sempre dá ruim no final, e em casa Tamara está triste e seu pai diz que estava tentando ser o melhor pai que consegue, mas estava triste porque a mãe dela foi comprar cigarro com o moreno tatuado com cara de bandido. E antes de ir, ela deixou alguns livros antigos de bruxaria, então Tamara está disposta a tudo para conseguir o que quer, e começa um ritual diferenciado. Ela conseguiu um lenço do professor, isso seria o suficiente para fazer uma amarração das brabas, mas no final ela não tem coragem porque sabe que é errado. E seria bom se as pessoas soubessem que isso é errado, porque onde eu moro, a Dinah tá por todos os lados. E no ritual, ela ofereceu sua alma e coração em troca de ter tudo que sempre quis, mas faltava o sangue e ela vai dormir. E no dia seguinte ela acorda com uma ligação e Jacob diz que estava com saudades dela e queria se encontrar em um hotel afastado da cidade. E nisso ela fica animada achando que deu certo, sendo que ela nem terminou. Mas vemos que eram os valentões que estavam zoando com ela porque eles alugaram 2 quartos naquele hotel e prepararam um para ela entrar achando que se daria bem, mas tudo estava sendo gravado e no quarto ao lado eles estavam dando aquela festa particular, porque ela seria exposta para todos. E antes de sair, Tamara pega a página do livro com o ritual e chega com sua melhor roupa. E entrando no quarto, o cara diz para ela ficar preparada porque ele chegaria nervoso na cotovelada. Mas na verdade, Troy que sai do banheiro e começa a filmar mostrando que ela estava disposta a acabar com a família do Jacob. E nisso ela fica desesperada e tenta correr, mas percebe que Alison estava ali. E aquilo tudo foi armado
falado pra ela ser isolada. O problema é que na raiva, ela acaba escorregando e bate de quina na mesa, e o melado começa a escorrer. Todos ficam desesperados, e Troy diz que não queria ser preso, ainda mais que ele não tem culpa de nada. Imagina se tivessem. E ele diz que é apenas uma pegadinha, e Allison diz que o certo é ligar pra polícia e contar o que aconteceu. Mas ele diz que tinha gravação e ela também seria presa. O problema é que geral começa a votar para esconder o corpo, porque isso seria o fim da vida deles. E é por isso que eu falo que esses jovens americanos não têm limites. Então deixa a curtida que você esqueceu e se inscreve se for novo, porque você está feio, mas depois vai estar mara. Agora vamos voltar para essa loucuragem. Allison percebe que não teria o que fazer, e eles vão para o meio da floresta para enterrar o boneco, mas quando percebem, ela simplesmente sumiu do buraco, e do nada ela aparece com sangue nos olhos e começa a dar uma falecida em geral. Mas Allison percebe que aquilo foi apenas um pesadelo, mas ainda estava com as marcas, então não sabe o que aconteceu. E chegando no colegial, todos estão tensos porque ninguém pode falar nada. Mas aí que vê o plot twist, porque Tamara aparece toda e se antes ela estava feia, agora ela tá mara. Porque todos começam a olhar com maldade pra ela, ao mesmo tempo que estão com medo. E no fim da aula, ela começa a olhar de forma diferente para Jacob e ele fica hipnotizado. Eles começam a planejar o que fazer, porque ela pode contar tudo e eles acham que ela era uma bruxa, por isso que sobreviveu. E agora que o terror vai começar, porque Bill, o nerd que nem queria estar na festa, está trabalhando na rádio do colegial, quando ela aparece e pergunta por que ele não decidiu fazer o que era certo, e começa a falar como ela se sentiu enterrada, e ele começa a se engasgar com terra e saem vermes do seu braço, e ela diz que agora ele precisava se redimir, e nisso ele faz uma transmissão para todo o colegial e diz que estava disposto a pagar pelos seus erros, e começa a cortar sua orelha e língua fora, e Jacob sai correndo tentando salvar, mas aí que vem o grande questionamento da vida: será que nesse lugar só tem um professor? É por isso que os alunos são mequetrefes, porque literatura a semana toda deve ser uma merda. Do lado de fora, eles começam a conversar por que ele deve ter feito aquilo, e Tamara aparece e diz que agora eles precisavam ficar com medo, porque ela estava diferente, e Allison começa a contar tudo o que aconteceu naquela noite, mas ela diz que não quer desculpa, pois todos vão pagar. E eles voltam onde ela foi enterrada para ter certeza, e Allison começa a enxergar coisas estranhas, e na terra estava a página com a magia que ela fez, e eles poderiam usar aquilo para desfazer a magia, mas o que eles não contavam que Tamara estava além da consciência humana e já estava na casa do Jacob porque ela estava com dificuldade na matéria e precisava de uma aula particular. Jacob começa a ficar seduzido, mas ele consegue resistir no último segundo e diz que amava sua esposa. E ela vai embora, mas diz que sempre consegue o que quer. E no dia seguinte ela vai até a diretora para conversar e diz que estava se sentindo melhor e que gostava muito do Jacob. E começa a falar que por ela ser jovem, conseguiria dar aos homens o que eles sempre querem. E nisso ela começa a levantar uma casa na mente da diretora e antes de sair ela levanta 2 kitnets falando que ter um boneco não é fácil, e nisso ela vai falar com Jacob porque ela estava grávida, mas por sua idade acabou perdendo mais uma vez. Depois disso, todo o colegial começa a receber um convite para a grande festa da loucuragem, e como eles são mequetrefes, não perderiam. E quando Tamara chega em casa, ela descobre que seu pai não era tão inocente assim, porque como ela era muito parecida com a mãe, ele tinha pensamentos estranhos, e são pensamentos que não ficam nem em quarto nem em quinto lugar, mas em sexto, e ela o faz comer uma garrafa de vidro para aprender. Que porra é essa, Marreco? Na festa, todos estão curtindo a loucuragem, e Tamara aparece de vestido vermelho e começa a atrair os valentões que zoaram com ela e chama os 2 para o quarto. Mas quando tudo parecia bom demais, ela os hipnotiza e faz eles se pegarem. Isso não é ideia não, ué. E quando Kisha aparece, percebe que deu ruim e Tamara agora quer manipulá-la porque ela colocava comida pra fora pra não engordar. E diz que agora ela deveria comer até não poder mais. E todos vão pagando de acordo com seus pecados. E Allison percebe que tudo estava passando dos limites e chama Jacob porque precisavam de ajuda. Mas ele não quer acreditar que ela é uma bruxa e vão falar com o pai dela. Mas ele estava falecido e andando pela casa eles encontram aquele livro de
magia antiga e percebem que ela estava fazendo. O problema é que ao mesmo tempo, a esposa dele estava em casa sozinha. O problema é que era sozinha com a Tamara. O problema é que ela manipulou a mente dos dois jovens da baguete para dar uma falecida nela. E começa uma grande perseguição. E quando a polícia chega, os dois jovens já estavam falecidos, porque ela é mais forte que o Rambo. Jacob corre para o hospital e sua esposa estava bem, mas eles começam a escutar um som estranho e Tamara estava chegando. Então eles precisavam correr e ela começa a manipular todos para trabalharem para ela e Keisha aparece nervosa e vai para cima deles, mas os dois conseguem sobreviver. Ou não, porque o namorado da Allison levou uma facada de leve e virou boneco. E agora a Allison está com sangue nos olhos e vai para cima dela com o machado, mas aquilo não tem nenhum efeito. E Jacob percebe que essa seria sua última tentativa e fala para Tamara se lembrar de quem ela é de verdade, e no momento que ela volta ao normal, ele pula do prédio e se sacrifica. Então vemos que Jacob é... gado demais! Porque ele se faleceu pela mulher, sendo que poderia fazer um acordo e ficar com as duas. Mas alguém sempre precisa virar boneco. Então deixa o like pra não virar boneco, ou a Tamara vai te fazer uma visita. E você aí, tira a mão do boneco que estão de olho em você. Agora vou nessa. Fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.